Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aos nossos estudos a respeito da história política do Brasil no século XX, nós vamos aprofundar hoje a respeito de um dos grandes personagens na história política nacional, que é conhecido como Getúlio Vargas, ou, dentro da nossa temática histórica, a Era Vargas. Essa Era Vargas nós vamos ver nos slides seguintes, que é um período de 15 anos inicialmente, né, em que Vargas vai governar o Brasil em algumas modalidades, como provisórias, constitucional e até uma forma autoritária. E aí, já nos anos 50, ele vai voltar ao poder, mas de uma forma democrática, até o seu suicídio. E aí nós vamos pontuar, caracterizar essas fases, esses períodos do governo Vargas, né? E aí, para muitos, Vargas é amado, para outros ele é odiado, né? Vargas, nós vamos pontuar aqui que ele é considerado também pai dos pobres, outros vão contextualizar como mãe dos ricos, né? Existem inúmeras interpretações a respeito da figura de Getúlio Vargas, mas que nós vamos tentar expor aqui, né? Pelo menos caracterizar os principais fatos, os principais pontos, para nós podermos ter uma compreensão a respeito do estudo dessa era, desse período muito importante para várias características e ações da nossa vida política, social, econômica, que o Brasil perpassou, né, da década de 30 até as décadas seguintes. E por que não relatar os dias atuais também? Porque muitas características desta época ainda hoje estão presentes. Né? E aí, a respeito da Era Vargas, é importante nós relembrarmos um pouco o nosso último conteúdo. Né? As nossas últimas temáticas que nós abordamos, relatando a história do Brasil, nós vimos sobre a República Velha. E aí, sobre a República Velha, nós vimos que é um período marcado por crises políticas, econômicas, revoltas, né? E aí, a década de 20 até a década de 1930, os anos de 1930, mais preciso, nós precisamos ter uma compreensão para entender como foi que iniciou a chegada de Getúlio Vargas ao poder. Né? E aí, tanto no Brasil como na Europa, que nós vamos tentar contextualizar alguns pontos, né, que a década de 20 no Brasil, por exemplo, ela era muito marcada por aquela política oligárquica, né, em que o estado de São Paulo e Minas Gerais dominavam o cenário político brasileiro. Nós vimos que essa prática ela ficou conhecida como a política do café com leite, em que São Paulo e Minas revezava quem ficava no poder, quem era o presidente do Brasil na época. Na Europa, por exemplo, que marcou não somente o Brasil, mas a América e todo mundo, nós vivenciávamos também, na década de 20, a ascensão de regimes totalitários, exemplo, o fascismo na Itália, com a figura de Benedito Mussolini. Além disso, nós vimos que o nazismo começou a ganhar uma pequena força na década de 20, até se instalar de fato na Alemanha na década de 30. A década de 20, querendo ou não, ela foi altamente influenciada pelas consequências geradas pela Primeira Guerra Mundial. Né? O Tratado de Versalhes, suas ações, por exemplo, influenciou a vida no mundo, né? Na década de 20, né? As consequências proporcionadas pela Primeira Guerra Mundial. E, sem dúvida, um dos fatos que marcou a ascensão da década de 20, né, tanto no Brasil como nos Estados Unidos e em todo o mundo capitalista, foi o crash da Bolsa de Valores de Nova York, ou conhecido também como a crise de 29. Essa crise do mundo capitalista afetou marcantemente os fazendeiros brasileiros, né? Várias sacas de café, várias produções de café tiveram que ser extintas, queimadas, para tentar amenizar a questão do lucro e tudo o que gerou a questão da crise, não somente no mundo, mas inclusive no Brasil. Né? Então, a crise de 29 ela abalou principalmente os produtores de café, os fazendeiros. Outro ponto marcante que nós vimos na década de 20 no mundo foi a ascensão também do sistema socialista, o socialismo na União Soviética, trazendo novamente para o Brasil. Nós vimos a ascensão da Semana de Arte Moderna, de 22, né, as ações antropofágicas que marcou esse período. Então, aqui nós temos algumas características da década de 20, no Brasil e no mundo,
que, querendo ou não, tiveram suas influências para o ano de 1930, o ano da Revolução, o ano em que Getúlio Vargas chega ao poder. Então, pontuando todos esses assuntos, focando mesmo em Brasil, é importante a gente compreender a década de 20, dois assuntos. A questão da política do café com leite entre São Paulo e Minas Gerais, e essa crise que foi abalada em 1929, que foi a crise do mundo capitalista. Então, a década de 20, para o período da República Velha, foi um período de crises. E nós vamos ver que, sem dúvida, além da crise capitalista, outra crise marcante que vai influenciar esse período é o ano de 1929, em que já começava a se organizar coligações partidárias para as eleições de 1930. Né? O presidente, antes da eleição de 1930, era o paulista Washington Luiz. O Washington Luiz, lembrando que nesta época nós vivenciávamos a influência do café com leite, as influências oligárquicas. E o Washington Luiz, para a eleição seguinte, ele tinha, dentro dos acordos políticos que eram instaurados na República Velha, o presidente mineiro, certo? E aí, o Washington Luiz, representante de São Paulo, ele quebra toda essa influência, essa ligação entre São Paulo e Minas Gerais. A política do café com leite, ela é extinguida. Porque em vez de ele indicar um mineiro, ele vai indicar um novo paulista, né? Júlio Prestes, personagem que a gente vê aqui no slide mais precisamente. E aí, isso faz com que os mineiros eles busquem uma nova coligação partidária, ele busque apoios de outros estados para indicar um candidato, aliás, para ser o opositor da chapa paulista, o Washington Luiz e Júlio Prestes. E os mineiros vão se aliar a outros dois estados, o estado do Rio Grande do Sul e da Paraíba, indicando quais personagens para concorrer na eleição de 30. Getúlio Vargas e João Pessoa. Né? Personagem esse que vai dar uma capital do estado da Paraíba, João Pessoa. E aí, nós vemos que para as eleições de 30 há essa quebra de acordos políticos, a quebra do café com leite entre São Paulo e Minas Gerais. São Paulo, que tinha como presidente indicado principalmente na República o Washington Luiz. O Washington Luiz, em vez de indicar o mineiro, ele vai indicar quem? Um paulista, o Júlio Prestes. E aí, os mineiros vão indicar Getúlio Vargas, do estado do Rio Grande do Sul, e João Pessoa, ligado à região Nordeste, mais precisamente ao estado da Paraíba. Então, já se cria essas duas chapas políticas, né? De um lado, nós temos a figura dos mineiros, com a representação de Getúlio e João Pessoa, e da outra chapa, nós temos a figura dos paulistas, com o Washington Luiz indicando para o cargo de presidente Júlio Prestes. Então, há esse desacordo na política do café com leite com essas novas chapas. E aí, a eleição de 1930, ela é marcada principalmente por fraudes eleitorais. Né? Nós vamos ver que o resultado dessa eleição vai ser a vitória da chapa paulista. Nós vamos ver que o Washington Luiz, indicando seu candidato Júlio Prestes, ambos de São Paulo, né, eles são vitoriosos, mas várias são as características que vão ser julgadas sobre eles sobre o resultado da eleição. Nós vamos ver que a chapa perdedora, a chapa dos mineiros, com Getúlio Vargas e João Pessoa, eles não aceitam de forma alguma aquele resultado, justamente por conta da falta de segurança do resultado da eleição. Né, que vai ser instituído que vai haver várias fraudes eleitorais, principalmente pelos grupos oligárquicos. Nós vamos ver que muitas pessoas que nem mesmo vivas eram, né, tiveram participação nessa eleição, mortos, votaram, em outras palavras. Então, a fraude nessas eleições foi altamente marcada, não somente na eleição de 30. Durante todo o período da República Velha, as eleições, elas eram fraudulentas. E aí, com isso, vai se estourar inúmeros movimentos, inúmeras revoltas, principalmente pela chapa perdedora, a chapa dos mineiros, gaúchos e paraibanos. E aí um fato, ele marca. Né? Ele marca mais precisamente o que nós vamos pontuar como a Revolução de 30, que é o assassinato do vice-presidente da chapa mineira, né, o vice-presidente de Getúlio Vargas, João Pessoa.
Então, a partir do assassinato, da morte desse personagem político, o Brasil vai entrar em um grande abalo, um grande movimento, social, militar, a respeito desse acontecimento, desse ocorrido. E aí, os militares, com toda a influência, principalmente da chapa perdedora, dos mineiros, gaúchos e paraibanos, eles tomam o poder de Júlio Prestes. Então, Júlio Prestes, que foi vitorioso na eleição, ele não chega nem a assumir o cargo de presidente da República, por conta dessa revolução que acontece no ano de 1930. Revolução ocasionada por conta de quê? Pelas fraudes eleitorais na eleição entre Júlio Prestes e Getúlio Vargas, né, a chapa mineira e paulista, e o assassinato do vice-presidente Getúlio Vargas, pelo menos da chapa de Getúlio Vargas, João Pessoa. Então, todos esses acontecimentos, entre vários outros, né, vai fazer com que, principalmente com a influência militar, né, aqueles tenentistas que nós estudamos lá no período da República Velha, eles tiveram muita influência nesse processo revolucionário. Eles vão marcar a seguinte figura, em que os paulistas, que tinha como Júlio Prestes, né, o vitorioso das eleições, não assumiu o cargo de presidente, e sim incluiu um líder revolucionário, né, dentro dessas questões propostas no ano de 1930, a figura de Getúlio Vargas ao cargo de presidente da República. Né? Então, a Revolução de 30, a chegada de Vargas ao poder, ela é marcada por um golpe de Estado, em outras palavras. Né? Getúlio Vargas não vence as eleições de 30, mesmo havendo inúmeras fraudes, inúmeras características que vai levar a desconfiança no resultado, mas ele chega ao poder a partir de um golpe de Estado, né, a partir da influência dos militares. Os militares tomam o poder dos paulistas. E aí vai marcar o início de todo esse processo, esse período, essa era, conhecida como a Era Vargas, que nós vamos pontuar que inúmeras características desse período ainda hoje estão presentes, são postuladas para a nossa sociedade. A Era Vargas, ela é dividida inicialmente em 3 fases: o governo provisório, de 1930 a 1934, o governo constitucional, de 1934 a 1937, e o Estado Novo. E uma de suas características é a forma rígida de governar, a forma de autoritarismo imposta pelo Estado. Né? Então, aqui são pontos que nós vamos acrescentar nas próximas videoaulas, ok? Nós concluímos aqui para buscar entender como foi a chegada de Getúlio Vargas ao poder. Né? Nós vimos que a chegada de Vargas ao poder vai ser marcado por tudo o que se passava no Brasil na década de 20, né? A crise política do café com leite, a crise econômica, as ascensões de regimes totalitários na Europa, a eleição de 30, que vai ser marcada por esse rompimento de São Paulo e Minas Gerais. São Paulo indicando um candidato paulista, né, Júlio Prestes, e os mineiros aliando a outros estados, como Rio Grande do Sul e Paraíba, vão indicar Getúlio Vargas e João Pessoa. E após essa eleição, que vai ter como vitória a chapa paulista, uma revolução se estoura no Brasil, por conta do assassinato de João Pessoa, por conta do resultado, das fraudes que ocorreram nessa eleição, até a chegada de Getúlio Vargas ao poder. E aí, na próxima videoaula, nós vamos pontuar sobre esses períodos da história política e dessa era, conhecida como a Era Vargas. Ok? Até mais, bons estudos.